Estamos falando neste final de semana sobre a história adventista, mas mais do que isso, sobre a história dos Estados Unidos. E algumas dessas coisas aconteceram no passado. E o propósito disso é nos ajudar a entender o futuro. Na verdade, essa declaração é a chave que abre o futuro. O começo disso é que a história é a chave que abre o futuro. Então, ontem à noite, eu estabeleci a base para todas as outras palestras deste fim de semana, hoje e amanhã de manhã. Ontem à noite, falamos sobre a liberdade de consciência, uma espécie de base ampla. Falei sobre 7 princípios, um dos quais é que a liberdade de consciência está no centro do grande conflito entre Cristo e Satanás. O reino de Satanás é baseado na coerção, na força e na manipulação. O reino de Deus é baseado na liberdade de pensar e escolher. E Satanás quer nos escravizar, Deus, porém, quer nos libertar da escravidão. E então falamos um pouco sobre como Satanás usou várias estratégias para atacar a verdade. E não se trata apenas de estratégias ou de uma tática. Falamos um pouco sobre como Satanás usou os fariseus e os saduceus da nação judaica para tentar lutar contra Cristo. E esse princípio está em ação há 6.000 anos e o veremos até mesmo em nossos próprios dias. Satanás não age apenas por meio de um foco específico. Também falamos sobre como a liberdade de consciência não restringe a liberdade religiosa, mas inclui as liberdades civis. E eu mencionei como, durante anos, minha visão de liberdade de consciência se restringia à liberdade religiosa, ou seja, às leis dominicais, e isso é tudo o que realmente importa. E um dia, no futuro, quando houver leis dominicais, eu estarei preparado. No entanto, após 3 ou 4 anos de estudo aprofundado sobre o tema, eu estou começando a perceber que se trata de um assunto muito maior. Eu falei então sobre o fato de Deus ter criado este país com base na liberdade para que uma mensagem pudesse ir ao mundo anunciando a vinda de Jesus e preparando um povo para estar de pé no dia de sua vinda. No entanto, quando o movimento do segundo grande advento começou, houve apoio e no verão de 1844 a maioria das igrejas começou a expulsar aqueles que falavam ou queriam continuar falando sobre a breve vinda de Cristo. E Ellen Harmon e toda a sua família foram, na verdade, expulsos da igreja metodista. E, como resultado, houve uma queda moral e a Babilônia caiu nas igrejas deste país, da Europa e de todo o mundo. E, embora a causa não tenha sido mencionada ou reconhecida, isso foi notado. A imprensa pública chegou a mencioná-la. Há um capítulo inteiro no Grande Conflito sobre essa advertência que foi rejeitada. Depois falamos sobre como esse declínio moral nas igrejas levou a um declínio moral maior no país. E esse declínio se espalhou para a política, gerando uma disputa e tensão entre os dois partidos divididos nesse país nos anos 1800. Em seguida, eu falei um pouco sobre como os pioneiros adventistas defendiam a liberdade de consciência. Eles se opunham ao envolvimento em facções políticas. Eles se afastaram e adotaram uma visão mais ampla, defendendo não apenas a liberdade religiosa, mas também a liberdade de expressão e outras liberdades civis. E esses temas podem ser encontrados nos artigos da Review. Além disso, na noite passada, terminamos a conversa falando sobre como o Apocalipse 13 descreve a besta semelhante a um cordeiro que fala como um dragão. Isso não se aplica apenas a um dia no futuro, durante as leis dominicais. Isso se aplica a questões que estavam acontecendo nas décadas de 1850 e 1860, como a escravidão, e novamente, os pioneiros escreveram sobre essas coisas na Review. Portanto, isso foi mais ou menos assim que terminamos a noite passada. A ênfase neste fim de semana está baseada na ideia de que a história é importante para nós e a Bíblia é o livro de história de Deus para nos ensinar. Falaremos sobre isso durante o sermão de hoje.
Mas também falaremos sobre a história americana, mas principalmente sobre a nossa história adventista. Nós podemos encontrar vários ditados como este aqui. Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. E eu digo que em nosso país hoje estamos criando uma geração inteira que não sabe por que os Estados Unidos começaram. E eles estão se inclinando para uma direção mais marxista e comunista porque nos esquecemos do nosso passado. E essa é a importância de conhecermos a nossa própria história. Bem, vamos continuar de onde paramos ontem à noite. Em 1863, os adventistas do sétimo dia, de origem cristã, batista, metodista, se uniram num movimento do segundo grande advento. E por meio do estudo e do tempo dedicado à palavra, eles chegaram a uma lista completa de verdades bíblicas que os uniram como adventistas guardadores do sábado. Em 1863, eles se organizaram oficialmente como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, novamente, isso está no contexto do que estava acontecendo no país naquela época. Portanto, não podemos separar a Igreja Adventista do que estava acontecendo no país e precisamos nos lembrar dessa conexão. É interessante notar que nesse mesmo ano surgiu outra organização chamada ANR, em 1863. Não se trata da Associação Nacional de Rifes. Trata-se da Associação Nacional de Reforma. E eu quero que vocês entendam qual era o objetivo e por que eles criaram essa organização. Foram 11 denominações diferentes que se uniram em um movimento de base. É o que Eric Syme menciona em seu livro ao dizer que a secularização dos Estados Unidos na década de 1860 perturbou os protestantes americanos que temiam que os liberais estivessem descristianizando o país. Para organizar o apoio, eles formaram a Associação Nacional de Reforma em 4 de fevereiro de 1863. Então, pense por que eles se organizaram. E quais eram algumas das suas preocupações legítimas? E como isso se compara ao que está acontecendo hoje em dia em nosso país? Douglas Morgan, na revista Liberty, também escreveu sobre esse assunto há alguns anos atrás, e é assim que ele o descreve. Ele afirma que o ethos, ou os valores compartilhados pelas principais denominações protestantes, continuam sendo a influência moral dominante na América no final do século XIX. Porém, ameaças múltiplas e em rápida aceleração colocavam em risco esse domínio. Agora, ouça essa lista e me diga se há alguma semelhança. O vício do crime e a pobreza desenfreada em cidades superlotadas. O enorme influxo de imigrantes que impulsionava a base de poder do catolicismo romano e o voto que eles davam, que a propósito, naquela época, era pró-escravidão. A influência dos valores seculares nas universidades e nas grandes corporações que dominavam a nova economia industrial, em outras palavras, monopólios e sindicatos, em conluio com o governo, para controlar. Em resposta, a Christian Nation, ou os advogados, o lobby da ANR, procuraram promover o reinado de Cristo sobre a nação por meio de legislação federal. Portanto, temos aqui uma queda moral no país que começou mesmo antes, mas principalmente na década de 1840, que levou as igrejas a uma situação ainda pior. Sobre isso falamos ontem à noite. E isso resultou em uma queda moral ainda mais política, sobre a qual também conversamos ontem à noite. E em resposta a isso, foi formada a Associação Nacional de Reforma. Eles tinham preocupações legítimas? Sim. Mas qual foi a solução proposta por eles? Consertar o problema dentro da igreja ou ir a César para resolvê-lo? É exatamente isso que eles estavam fazendo. Um ano após organizarem a ANR, eles tiveram uma segunda reunião ou várias reuniões, mas no segundo ano de sua existência, em 1864, eles escreveram os artigos da sua Constituição. E observem a rapidez com que essa organização
tomou o rumo que tomou. O objetivo dessa sociedade, diziam eles, seria manter as características cristãs existentes no governo americano para promover as reformas necessárias nas ações do governo relativas ao sábado, e eles se referiram aos domingos, à instituição da família, ao elemento religioso na educação, ao juramento e à moralidade pública afetada pelo tráfico de bebidas alcoólicas e outros males semelhantes. O objetivo era garantir uma emenda à Constituição dos Estados Unidos que declare a fidelidade da nação a Jesus Cristo e a sua aceitação das leis morais na religião cristã, indicando que se trata de uma nação cristã. Portanto, eles estavam aqui porque houve uma queda moral. Agora eles estão indo na direção oposta, afirmando que precisamos mudar a nossa Constituição para tornar essa uma nação cristã, por meio da força do governo. A propósito, se você consultar o site da ANR, você verá que eles têm um canal no YouTube. E esse é o site deles. Eles ainda estão lá, ainda existe, e os seus princípios nunca mudaram. Na verdade, eles dizem que mesmo sem o poder que tinham naquela época, ela ainda existe hoje e está em ascensão novamente. E observem que a sua missão não mudou: promover a reforma no governo e na sociedade e garantir uma emenda à Constituição dos Estados Unidos, modificando-a conforme necessário, especialmente no preâmbulo e na primeira emenda, para reconhecer que Jesus Cristo é o Rei e o governante supremo dos Estados Unidos. Então, novamente, minha pergunta é: existe uma preocupação legítima com a depravação moral que está ocorrendo em nosso país? Será que a solução seria recorrer ao governo para resolver o problema? Ou as próprias igrejas, principalmente dentro das suas próprias igrejas, deveriam lidar com ele e depois mostrar como exemplo o que o governo de Deus pode fazer em nossas vidas? 3 anos após sua fundação, em 1867, eles começaram a publicar uma revista chamada Christian Statesman, onde expressaram sua ideologia, a princípio mensalmente, depois passando, creio eu, a uma revista semanal. A Review e os Adventistas do Sétimo Dia estavam, obviamente, muito cientes dessa organização, porque ela estava cumprindo exatamente as coisas sobre as quais eles estavam pregando. As 3 mensagens angélicas e o tempo em que esse país mudaria. E quando o domingo se tornaria um fator decisivo. Então, no artigo da Review que eles mencionaram, foi citada alguém que participou de uma das reuniões da ANR. E eles disseram que o fanatismo atual nos leva a uma união da igreja e o Estado, e que o Christian Statesman, publicado na Filadélfia, é um dos principais órgãos desse movimento. Portanto, mais uma vez, isso mostra que a Review estava ciente dessa organização e da direção que ela estava tomando naquela época. Agora, como eu já mencionei, a ANR tinha convenções em todo o país e esse movimento de base começou a crescer. Aqui, em 1873, o Dr. John Edwards, a quem me refiro, não é o evangelista dos anos 1700, mas o Dr. Jonathan Edwards. Ele estava fazendo um discurso em uma dessas conferências e é claro que o seu sermão foi reimpresso em forma de panfleto e também publicado na Christian Statesman. E aqui está o que ele disse no discurso: queremos Estado e religião e vamos tê-los. No entanto, somos advertidos de que a inclusão dessa doutrina na Constituição será opressiva e infringirá os direitos da consciência. E somos informados de que há ateus, deístas, judeus, batistas do sétimo dia que sofreram com isso. Portanto, era óbvio que havia oposição e preocupação com esse movimento. E Jonathan Edwards está respondendo a isso. Então, observe o que ele diz. Ele diz que isso significa, falando desses diferentes grupos, ateus, judeus, enfim, pois no que diz respeito à nossa emenda, eles são uma única classe. Eles usam os mesmos argumentos e táticas contra nós. Quais são os direitos dos ateus? Eu o toleraria como toleraria a um pobre lunático, pois, ao meu ver, sua mente dificilmente é sadia.
Portanto, se você se opusesse ao que a ANR estava fazendo, mesmo que concordasse com algumas de suas preocupações, você era imediatamente colocado na cesta dos ateus. E como ateu, você basicamente não tinha direitos. Era, como ele está dizendo, um pobre lunático. Portanto, pode-se ver esse tipo de atitude antagônica que foi rapidamente adotada pela ANR, de que ou você seguia o nosso caminho, que seria uma união entre a igreja e o Estado, ou você estaria fora. Bem, o Christian Statesman estava, obviamente, ciente dos adventistas do sétimo dia e eles respondiam aos artigos publicados na Review. Em 1874, eles disseram: desde o início do Movimento Nacional de Reforma, os adventistas do sétimo dia o consideraram como o primeiro passo em direção à perseguição que eles, como observadores do sétimo dia, sofrerão quando nossas leis do sábado forem revividas e aplicadas. É possível apenas sorrir diante de sua apreensão quanto ao sucesso de um movimento que não lhes causaria nenhum dano, mas seus temores eram sinceros o suficiente para tudo isso. Portanto, eles respondem quase cinicamente à preocupação dos adventistas do sétimo dia e de outros no país que temiam o rumo que esse movimento poderia tomar. E a pergunta é, deveria haver medo quanto à direção que isso levaria? E a resposta é absolutamente. Na verdade, eis outro artigo em 1885, 10 anos depois, que diz: podemos acrescentar que o palestrante H.B. Graham, em toda a justiça, se os oponentes da Bíblia não gostam de nosso governo e de suas características cristãs, que vão para alguma terra selvagem e desolada, em nome do diabo, subjuguem-na e estabeleçam seu próprio governo com base em ideias fiéis e ateístas. Se conseguirem suportar, fiquem lá até que morram. Vocês lembram de Cristo pregando esse tipo de sermão para as multidões em sua primeira vinda? Ele não fez isso, mas essa foi a atitude dessa organização cristã que, em resposta ao declínio moral do país, disse: precisamos consertar isso e vamos fazer isso com a ajuda do governo. Essa foi a atitude que eles assumiram. E isso criou o que eu chamaria de tensão que cresceu em nosso país nessa época de confronto entre esquerda e direita. Agora, eu não tinha ideia da extensão que isso tomou nos anos 1860, 1870 e 80, o que levou à reunião de Minneapolis, sobre a qual falaremos mais tarde. Mas foi isso que preparou o cenário neste país e em nossa igreja para o que aconteceu durante esses anos. Agora, Ryan Smith, em seu livro Marvel of Nations, escrito pela primeira vez em 1876, fala sobre essas facções e como elas começam a se polarizar cada vez mais, crescendo em nosso país. Ele dedica cerca de 20 páginas em um de seus capítulos para discutir esse assunto. A propósito, se estivessem reimprimindo este livro, Marvel of Nations, e puderem obter uma cópia, vale a pena lê-lo, pois a comparação com o que está acontecendo hoje é muito perceptível. Isso é o que o Ryan Smith diz. Ele diz: a oposição à emenda religiosa, manifestada em muitas partes do país, especialmente pelo elemento liberal ou infiel, é considerada por muitos como uma barreira insuperável no caminho do sucesso. Mas se não nos enganarmos, esse é o próprio estímulo que incitará seus amigos a tais esforços que acabarão por garanti-la. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que alguns dizem que a oposição à ANR, vinda de liberais ou infiéis, que isso é o próprio elemento que criará um ambiente no qual isso será forçado. E o Ryan Smith afirma que, na verdade, a oposição é o próprio elemento que criará um ambiente no qual isso será forçado. Em outras palavras, à medida que um lado se torna mais antagônico, o outro responde de forma igualmente antagônica, criando exatamente o que as pessoas acreditam que não vai acontecer. E ele continua: pois a oposição à ANR assume uma atitude tão agressiva que não resta nenhum terreno neutro. Não há mais meio termo.
Um conflito irreprimível é desencadeado. Deve ser a vitória ou a derrota mais decisiva para qualquer uma das partes. O governo deve se tornar nominalmente cristão ou, na realidade, secular. Em outras palavras, estão sendo oferecidas duas opções às pessoas, ou dois extremos. Ou o governo é administrado pela igreja e pelo Estado, ou ele precisa ser completamente imoral e ateu. Essas são as duas opções possíveis. É disso que o Ryan Smith está falando, e foi o que aconteceu na década de 1860 e 70. Portanto, os liberais realmente se uniram em resposta à ANR e fizeram suas reuniões. E sua agenda agora incluía movimentos liberais organizados que se reuniram e também elaboraram constituições para suas ideias, entre outras coisas. E isso foi tirado de uma das suas reuniões. E Ryan Smith escreveu o seguinte: em oposição a esse movimento de reforma nacional, o liberalismo estabeleceu suas exigências antagônicas na seguinte plataforma. Então, na verdade, isso é uma citação de uma das reuniões que eles organizaram. E isso é que eles estão exigindo, que as igrejas e outras partes eclesiásticas deixem de ser isentas de impostos justos. Você ouve falar disso hoje? Exigimos que o emprego de capelães no Congresso e de legisladores estaduais na Marinha, na milícia, nas prisões, nos asilos e em outras instituições sustentadas por dinheiro público seja descontinuado. Exigimos que todos os serviços religiosos atualmente mantidos pelo governo sejam abolidos, especialmente o uso da Bíblia nas escolas públicas. Em outras palavras, não pode haver nenhuma menção a Deus, à criação ou a qualquer outra coisa nas escolas. Exigimos que a nomeação de todos os festivais e jejuns religiosos seja totalmente interrompida. Ou seja, até mesmo os feriados que tenham alguma conexão com o cristianismo devem ser eliminados. Exigimos que o juramento judicial nos tribunais e em outros departamentos do governo seja abolido. Você jura que vai dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade? Ou nos livraremos disso no tribunal? É disso que eles estão falando. E é claro, nessa lista exigimos que todas as leis que imponham a observância do domingo como sábado sejam revogadas, direta ou indiretamente. Agora, eles tinham razão nisso. Mas suas razões não eram aquelas com as quais poderíamos concordar como adventistas do sétimo dia. Em oitavo lugar, exigimos que todas as leis que visem a aplicação da moralidade cristã sejam revogadas e que todas as leis estejam em conformidade com as exigências da moralidade natural, direitos iguais e liberdade imparcial. Em outras palavras, não há base real para a moralidade, não importa qual seja a sua moralidade ou a minha moralidade, não pode haver nenhuma conexão com a moralidade cristã. E, número 9, exigimos que não apenas as constituições dos Estados Unidos e de vários estados sejam fundadas e administradas em bases puramente seculares. Portanto, essas são as exigências do lado liberal ou da facção liberal naquela época. E eu pergunto novamente, isso está acontecendo em nosso país hoje em dia? Na moralidade do nosso país e a ideia de reivindicar direitos, mas são os direitos que estão levando o nosso país a uma espiral moral. Estamos mais próximos de Sodoma hoje do que nunca. Depois, o Ryan Smith, após postar ou imprimir as anotações dessa convicção, ele diz: enquanto convenções frequentes são realizadas pela ANR, convenções contrárias são realizadas pelos liberais e as forças estão se reunindo em ambos os lados. Esquerda e direita em conflito no país. Mas há algo interessante que ele diz ao continuar: talvez seja bom continuar o que deu ao liberalismo seu recente impulso em direção à secularização do Estado. Não é o movimento da ANR em si? Não ouvimos nada sobre as demandas do liberalismo, nem sobre o seu trabalho especial agressivo, até que a ANR começou a buscar ajuda no poder civil em nome dos costumes e dogmas religiosos. Em outras palavras, quando a ANR começou a resolver o declínio imoral do país,
foi quando todo esse movimento liberal agressivo realmente chegou ao poder. E quando eu penso nos últimos 50 ou 60 anos, talvez, eu fico imaginando se esse mesmo ciclo não está se repetindo. Houve um declínio moral no país, a revolução sexual, etc., nos últimos 60, 70 anos. E em seguida, a direita religiosa entrou em cena e por algumas décadas houve um impulso. E então, nos últimos 20 anos, é como se o pêndulo tivesse oscilado na direção oposta. Uriah Smith continua dizendo que isso naturalmente levou os liberalistas a um movimento defensivo ativo sob a ameaça de perder seus direitos civis. Assim, os partidos das emendas descobrem que coagularam um demônio que agora gostariam de exorcizar, e nenhum dos partidos ou lados pode recuar da posição que assumiu. A crise deve chegar agora, e os partidos das emendas, ou seja, a ANR, não veem outra maneira de enfrentá-la a não ser levar até o fim o movimento pelo qual a crise foi precipitada ou causada. Em outras palavras, esse conflito que está destruindo o país será levado até o fim. Agora, Uriah Smith falou em vários parágrafos ou páginas sobre como havia alguns, mesmo no mundo cristão, que eram contrários à ANR e o que eles estavam fazendo. Mas quando os liberalistas começaram a promover essa agenda ateísta, eles também se juntaram à ANR dizendo, bem, não podemos deixar nosso país cair. Então, eles se juntaram a esse movimento e, embora tenha começado com uma base popular, a ANR começou a crescer enormemente ano após ano, à medida que mais pessoas começaram a se juntar a eles. Na década de 1870, Uriah Smith falou sobre como um pastor no Kansas disse basicamente o seguinte: vale a pena entrar em guerra por causa disso. Em outras palavras, uma nova guerra civil. Esse movimento liberal, ele acha, o pastor do Kansas, que só pode ser enfrentado pelo movimento de emenda do Partido da Reforma Nacional, deixa a entender que se o sucesso desse movimento custar um sacrifício tão grande quanto custou a supressão de nossa rebelião política tardia, o sacrifício deve ser feito em vez de o movimento de emenda religiosa fracassar. Em outras palavras, entraremos em guerra para conseguir esse movimento e tornar os Estados Unidos a nação de Deus. Eles estavam dispostos a ir até esse ponto, o que ocorreu apenas 10 anos depois da guerra civil, que ceifou mais de 500 mil de vidas neste país. E a minha pergunta novamente é, nós vemos algo parecido com isso acontecendo hoje em dia? Há alguns meses, quando eu comecei a ler, a estudar este assunto, eu pesquisei sobre a guerra civil online, pois eu achei que estava ouvindo falar sobre ela até hoje. Eu encontrei alguns artigos nesse sentido. Há uma semana eu pesquisei novamente e fiquei impressionado. Você encontrará literalmente dezenas de artigos afirmando que este país está entrando em uma guerra civil hoje mesmo. E aqueles que estão à esquerda, a imprensa da esquerda, diz que tudo isso está sendo causado pela direita. E os de direita dizem que tudo isso está sendo falado e causado pela esquerda. E ambos estão certos. Ambos estão corretos, pois está sendo causado por ambos. E eu sugeriria que há mais alguém por trás de tudo isso, o próprio diabo. Pois ele já usou esse tipo de tática. Ele já fez isso com a nação judaica. Os saduceus, os fariseus, que lutaram entre si e finalmente chegaram a um acordo, pois odiavam Cristo mais do que se odiavam. E o mesmo cenário está se repetindo hoje. Há 2 semanas, no Museu da Guerra Civil Americana, na Virgínia, eles realizaram um simpósio, como fazem todos os anos, e o tema deste ano é a crise
a crise iminente. Falaram sobre a atual atitude da guerra civil em nosso país. A propósito, há um capítulo no grande conflito chamado o conflito iminente. E como se isso não bastasse, Hollywood decidiu que os Estados Unidos precisam agora é de um filme chamado A Guerra Civil, com o lançamento marcado para 12 de abril, daqui a apenas algumas semanas. O filme está em produção há alguns anos, mas acabou de ser lançado. Eu não estou sugerindo que você vá vê-lo, mas é claro que eles são muito cuidadosos com o que eles divulgam sobre o filme, pois eles querem aumentar o interesse para que você vá assisti-lo. Mas pelo trailer, depreende-se que esse filme, A Guerra Civil, trata do Texas e de outros 19 estados que se separaram da União. Como é possível que Hollywood já esteja tão em cima desse assunto se não há nada mais acontecendo nos bastidores? Então, o que eu estou dizendo é que, de muitas maneiras, o que aconteceu naquela época está acontecendo hoje em nosso país. Em outras palavras, o que aconteceu no século XIX está se repetindo. Bem, e qual deve ser a posição dos adventistas? É justamente isso que eu considero muito esperançoso e encorajador ao ler alguns dos pioneiros. Enquanto isso estava acontecendo no país, qual deveria ser a posição dos administradores? Deveriam eles se envolver com um lado ou com o outro, ou deveriam se afastar e reconhecer o que está acontecendo em ambos os lados, falando sobre essa questão? E o Ray Smith, a respeito dos movimentos liberais, diz: não simpatizamos com os movimentos liberais anti-domingo dos dias atuais, considerando suas associações e a maneira e o objetivo pelos quais são levados adiante. Eles têm como objetivo o total não sabatismo, a liberdade de toda restrição moral e todos os males da intemperança desenfreada, fins que abominamos com toda a força de uma natureza moral fortalecida pelas mais intensas convicções religiosas. Em outras palavras, ele está dizendo que podemos concordar com algumas das preocupações da ANR. Não aprovamos toda a imoralidade e o declínio em nosso país. Mas eles também falaram sobre a resposta não ser a união com o governo para fazer a mudança. Portanto, aproveitamos a ocasião para deixar registradas algumas palavras que definem melhor nossa posição. Desejamos que seja entendido que estamos de acordo e com a mais completa simpatia com todas as reformas que tendem a restringir a imoralidade e contribuir para o bem-estar da sociedade. Desejamos boa sorte a todos os reformadores do trabalho de temperança em seus nobres esforços. A propósito, esse é o trabalho da área de saúde, não é mesmo? Desejamos todo o sucesso ao grande trabalho de resgatar os homens dos males da intemperança. Também somos a favor da reforma do divórcio, da reforma das prisões, de todas as reformas sanitárias, da reforma trabalhista contra a invasão de monopólios, de reformas para restringir a crueldade contra as crianças e animais, bem como para impedir a circulação de material vil, blasfemo ou obsceno entre os homens. Em outras palavras, aqui está uma igreja ou um pioneiro se posicionando sobre a moralidade do país e divulgando a sua posição. A propósito, às vezes eu tenho medo quando eu penso em como eu enxergava os eventos do tempo e assim por diante. Se nos concentrarmos apenas nas leis dominicais e somente nessa questão, sem tomar nenhuma posição em relação às preocupações legítimas que a direita tem sobre o declínio imoral, como era na época, não teremos nenhuma conexão com eles para ajudá-los a enxergar que há uma maneira melhor de resolver o problema. Eu não sei se isso faz sentido. Em outras palavras, precisamos mostrar que, apesar de sermos a favor da reforma, há uma maneira melhor de promovê-la. Isso é em nossa própria vida e por meio da igreja, não por meio do governo. Ao mesmo tempo, é também uma forma de nos posicionarmos em relação aos que estão à esquerda, dizendo, sim, não concordamos com a separação entre igreja e Estado. Mas não apoiamos a direção marxista e comunista que as coisas estão tomando e a imoralidade que está surgindo nesse movimento. Na verdade,
Quando Jesus se dirigiu tanto aos saduceus quanto aos fariseus, ele fez algo muito semelhante. E foi odiado por ambos os lados, e esse será o resultado no final, mas pelo menos estaremos de pé como os pioneiros no terreno apropriado, falando sobre ambas as questões. Bem, em 1879, a ANR mudou de tática, pois já fazia 16 anos que o movimento havia começado e eles estavam tentando, sem sucesso, promover uma mudança constitucional federal. Eles decidiram que, em vez de fazer uma mudança federal, talvez devêssemos fazer uma mudança tão grande no início, talvez devêssemos fazer isso em partes menores, em estado por estado. E foi o que a ANR começou a fazer. Eles começaram a trabalhar estado por estado para mudar as leis de cada um. E em apenas alguns anos, todas as leis do Domingo Azul que estavam em vigor foram restabelecidas, ou novas leis foram votadas em todos os estados da União naquela época. Em apenas alguns anos naquela época. Eric Syme afirma que toda a Associação Nacional de Reforma falhou em suas tentativas de incluir uma emenda religiosa na Constituição dos Estados Unidos. Ela havia desenvolvido apoio suficiente para iniciar uma campanha de imposição dominical cuidadosamente preparada para obter apoio público maciço em cada estado. E foi exatamente o que aconteceu em 1882, 3 anos depois. Isso fica no território de Washington. Dayton, que fica a cerca de 50 quilômetros do nordeste de Walla Walla. E essas são as Blue Mountains ao fundo. Na verdade, a minha casinha fica bem no alto dessas Blue Mountains. E isso foi em Dayton, onde em 1882 houve uma reunião de acampamento. E A.T. Jones estava pregando na reunião. E como não havia estrutura para as refeições ou refeitório, contrataram alguém da comunidade para preparar as refeições para os participantes. E isso foi o que aconteceu. Conforme registrado no jornal Signs of the Times, o texto diz: os irmãos não quiseram ter o cuidado de uma barraca de provisões e os privilégios foram obtidos por um cidadão de Dayton. No domingo, houve um bom movimento, mas havia um grande número de pessoas no local que naturalmente queriam comer alguma coisa, mas na segunda-feira ele teve de pagar uma multa de $25 por violar a lei dominical do território. Essa lei foi promulgada apenas uma vez e é muito rígida. Portanto, $25 naquela época, em 1880, era muito dinheiro. E ele recebeu a multa apenas por ter uma barraca de comida em uma reunião campal adventista em Dayton. E esse tipo de coisa estava acontecendo em todos os estados do país. Na Califórnia, no mesmo ano, 1882, Joseph Wagner e W.C. White estavam entre os 1.600 californianos presos por violarem as leis dominicais entre março e junho daquele ano. A Pacific Press Company foi fechada por um breve período por leis dominicais. Essas 1.600 pessoas, a maioria não era adventista. Porém, o prefeito de São Francisco finalmente se manifestou perante o governo estadual e disse: olha, nós não temos espaço nem para prender os criminosos. E o que nós faremos com 1.600 pessoas que supostamente violaram essa lei dominical? A propósito, isso não foi só nos Estados Unidos. Aqui estão os países que, durante esses anos, viveram agitações relacionadas à lei dominical. Era para onde tudo isso estava levando. As coisas sobre as quais os adventistas vinham pregando há 40 anos estavam literalmente acontecendo. Aqui está outro slide que eu preciso atualizar. Ele mostra os números de adventistas do sétimo dia presos por violações da lei dominical nos Estados Unidos. Novamente, todos os estados, com exceção de um, haviam reeditado ou votado novas leis e algumas pessoas estavam trabalhando como prisioneiros acorrentados. Pelo que eu sei, pelo menos 300 adventistas foram presos por descumprirem a lei dominical. Isso ocorreu quando havia apenas 30.000 adventistas do sétimo dia no mundo, e isso corresponde a 1%. Se hoje houvesse 25 milhões de membros, seriam 250.000 adventistas do sétimo dia presos em algum lugar por violações da lei dominical.
Esse era o cenário nos Estados Unidos e em todo o mundo nos anos 1800. Bem, eu mencionei o caso de A.T. Jones e, portanto, eu vou encerrar a Escola Sabatina de hoje falando um pouco sobre ele. Ele se envolveu em falar contra esse movimento da ANR e em pregar o evangelho e a liberdade religiosa naquela época. Bem, Jones nasceu em 1850 em Ohio e ele não cresceu em um lar cristão, mas aos 20 anos, ele se alistou no exército e serviu no sudoeste. Depois ele foi para o norte da Califórnia, atravessou o Oregon e foi para o Fort Walla Walla, no território de Washington. E naquela época, Washington ou Walla Walla era a maior cidade do território de Washington. E eu acho que havia 3.500 pessoas no Vale Walla Walla naquela época. E em 1874, I.D. Van Horn, convertido por Joseph Bates e batizado antes, ele veio para o Walla Walla e montou uma tenda para fazer reuniões evangelísticas. E como o Fort Walla Walla estava lá e A.T. Jones estava lá, ele era um ávido leitor de história e ele adorava o tema. Ele começou a participar dessas reuniões evangelísticas lá em agosto de 1874 com a apresentação de I.D. Van Horn. E Jones foi batizado no rio Walla Walla e passou a fazer parte da Igreja Adventista. No entanto, havia um artigo que a esposa de I.D. Van Horn publicou na Review sobre esse evento. E é importante observar que Jones não se juntou à igreja apenas por conhecimento intelectual, mas por ter tido uma experiência de conversão e reconhecido sua necessidade de Cristo. Ele diz, após o discurso de sábado, a ordenança do batismo foi administrada a mais 6 pessoas que desejavam se unir à igreja. O próximo a se apresentar foi um jovem soldado da guarnição. E ele vinha buscando ao Senhor sinceramente há semanas e há poucos dias recebeu uma brilhante evidência de que seus pecados haviam sido perdoados. Depois de ser sepultado com Cristo, ele se levantou exclamando com as mãos erguidas, morto para o mundo e vivo para ti, ó meu Deus. Portanto, novamente, Jones não cresceu em um lar cristão, mas aqui ele ouviu a verdade, descobriu um Salvador e entregou o seu coração ao Senhor, embora tivesse servindo o exército já há um ano, mais ou menos. E I.D. Van Horn imediatamente o colocou para trabalhar. Ele começou a estudar Daniel e Apocalipse e Taylor Bunch, seu amigo, conta a sua história. Jones compartilhou tudo o que sabia em seu primeiro sermão. Ele falou tudo o que sabia sobre Daniel em 20 minutos. Então, I.D. Van Horn teve que se levantar, assumir o controle e terminar o sermão. Portanto, embora ele não fosse um orador polido desde o início, mas o Senhor o estava fazendo crescer nesse movimento na década de 1870. O irmão A.T. Jones, um ano depois, aqui mais um artigo de A.D. Van Horn, tendo pouco a fazer como soldado, ele empregou a maior parte do seu tempo no estudo, com a ideia de que assim que fosse liberado do exército, entraria imediatamente no serviço do Senhor pregando a verdade. Ele já pregou várias vezes, diz Van Horn, para a satisfação total daqueles que o ouviram. Então, Jones começou a estudar esses tópicos e a conectá-los com a profecia bíblica. E ele começou a pregar, e à medida que ele estudava, ele crescia. Ele foi liberado do exército e em 1877 foi ordenado ao ministério. Ellen White visitou o Noroeste algumas vezes nesse período. E ela escreveu a Tiago White, seu marido, dizendo, o irmão Jones é jovem e precisa ser moldado. Ele é um jovem consciencioso, ele sente profundamente e é sensível. Em outra carta, ela o descreve como um jovem promissor que chama grandes congregações e é um orador aceitável. Isso é em 1878, apenas 4 anos após o seu batismo. E ele continua a pregar e a ensinar, aprendendo à medida que avança. S.N. Haskell também visitou o Noroeste em 1879. Ele fez o seguinte relato.
O irmão Jones é um homem esplêndido. Acredito que ele fará uma agitação que valerá a pena. Dele é um país e ele cuidará de si mesmo. Ele e sua esposa formam uma boa equipe. Eu gostaria de ter mais tempo, mas ele era muito dedicado. Na verdade, com o seu próprio dinheiro e trabalho, ele construiu uma igreja em Farmington, no Washington. Ele ergueu uma igreja lá. Ele apoiava muito o ministério de Ellen White e o trabalho dela. E enquanto ele promovia o trabalho dela, nessa mesma época e no mesmo local, alguns ex-adventistas tentavam derrubá-la e eis um novo convertido apoiando o trabalho dos adventistas e o trabalho do espírito de profecia. Bem, eu mostro isso porque eu quero que nós saibamos que falaremos mais sobre isso mais tarde. Mas Deus estava levantando pessoas para lidar com as questões que estavam surgindo no país. Em 1884, A.T. Jones foi para a Califórnia e, em pouco tempo, ele tornou-se um dos editores da American Sentinel, nossa revista sobre a liberdade religiosa, com o propósito específico de abordar essas questões que estavam chegando ao país. E ele começou a pregar o Evangelho como nunca antes. Eu falarei mais sobre isso no final desta manhã e à tarde. E isso nos leva a 1884. Novamente, há apenas 5 anos, a ANR conseguiu entrar em todos os estados e o seu trabalho tem sido muito bem sucedido. Em 1884, Ellen White atualizou o livro O Grande Conflito, que na época se chamava Spirit of Prophecy, volume 4. É claro que esse sonho se realizou em 1858, mas à medida que escrevia ao longo dos anos, ela acrescentava mais e mais materiais à série Grande Conflito. E em 1884, ela adicionou algumas dessas novas declarações que haviam aparecido naquele ano. Na verdade, ela está tratando especificamente do que estava acontecendo no país. É bom ler neste contexto. Ela diz que os protestantes têm adulterado e patrocinado o papado, e os homens estão fechando os olhos para o caráter real do romanismo e para os perigos da sua supremacia. O povo de nossa terra precisa ser despertado para resistir aos avanços desse inimigo, que representa o maior perigo para as liberdades civis e religiosas. Ela não se refere apenas ao domingo, ela está falando de liberdades civis e religiosas que estão sendo retiradas, e isso estava acontecendo na década de 1880. E, mais uma vez, essa é a primeira vez que eu encontro uma declaração como essa. Estamos familiarizados com ela. Ela diz, por meio desses 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás enganará as pessoas, enquanto o primeiro estabelece o alicerce do espiritualismo, o segundo cria um vínculo de simpatia com Roma. O protestantismo ainda estenderá sua mão através do abismo para agarrar a mão do espiritualismo e se estenderá sobre o abismo para apertar as mãos do poder romano. Sob a influência dessa união tríplice, nosso país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos de consciência. Agora, naquela época, isso pode ter soado ainda mais herético, porque naquela época os protestantes ainda eram protestantes, por assim dizer. Eles ainda se lembravam do motivo pelo qual haviam deixado a Europa e vindo para a América em busca de liberdade da opressão dos estados papais na Europa. É interessante que em 1884, em 11 de dezembro, o mesmo ano, o Christian Statesman, o jornal da ANR, publicou um artigo que dizia o seguinte: sempre que os católicos romanos estiverem dispostos a cooperar na resistência ao progresso do ateísmo político, teremos prazer em dar as mãos a eles. 1884. É o mesmo ano em que Ellen White escreveu isso, em Grande Conflito. Aqui está, literalmente cumprido, o que foi escrito no Christian Statesman no mesmo ano. O Papa Leão
afirmou em sua encíclica que todos os católicos devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para modelar a Constituição dos Estados e a legislação de acordo com os princípios da verdadeira Igreja, o que realmente significa a subordinação da Igreja ao Estado e a negação da liberdade religiosa. Tudo isso acontecendo no país e se acumulando até os eventos de 1888. Nesse ano, 1888, o trabalho da ANR passou de uma mudança federal na Constituição para uma mudança em cada estado, e a primeira legislação federal relacionada a uma mudança nacional na Constituição e a uma lei dominical nacional foi apresentada ao Congresso. E esse foi o contexto dos eventos nesse país que levaram a 1888. E, mais uma vez, o objetivo de analisar essa história é perguntar: será que esse ciclo se repetirá? Pode acontecer novamente? Está se repetindo, na verdade, nos bastidores e diante dos nossos próprios olhos nos dias de hoje? Agora, a pergunta é: o que o Senhor estava fazendo durante esse período para nos preparar como um povo para o que estava acontecendo no país e na igreja também? E para nos prepararmos para essa crise que estava chegando ao auge? E eu acredito que Deus estava trabalhando. É sobre isso que falaremos no sermão de hoje à tarde. Deus trouxe uma mensagem de justificação pela fé para preparar um povo para se levantar, juntamente com uma mensagem de liberdade que deveria ser proclamada entre nós e depois para o mundo. Eu acredito que essa é a mesma comissão que temos hoje. Portanto, vamos encerrar, vamos nos levantar e terminaremos com uma oração, depois continuaremos essa história durante o nosso culto de adoração. Pai, nós te agradecemos por nos amar tanto, por colocar a história que o Senhor tem na Bíblia, a história do movimento da nossa própria igreja, para nos guiar nos dias atuais, e eu oro para que cada pessoa aqui presente não se esqueça da sua história, do seu passado. Mas, Senhor, o que cada um de nós precisa para estarmos preparados para os dias que estão à nossa frente. E, Senhor, eu oro para que nos ensine, por meio da compreensão do passado, a desvendar o futuro e perceber que podemos depositar totalmente a nossa confiança em Ti, e que nos guie para que possamos ser uma luz para aqueles que nos cercam neste mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém.